capítulo 3. O Evangelho de João. Livro de João, capítulo 3, do versículo 1 até o 15. João 3, do 1 ao 15, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Vamos lá, Senhor. Senhor, nessa noite, Pai, nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor possa falar no nosso coração, Pai. Que a Tua palavra, ela não volte vazia nesta noite, Deus, mas que ela faça tudo aquilo que lhe apraz. Sabemos que a Tua palavra, Deus, é poderosa. A Tua palavra, Senhor, ela despede chamas de fogo, Deus. A Tua palavra, ela tem o poder de purificar nossas vidas, Senhor. A Tua palavra é a verdade, Senhor. A Tua palavra, ela traz alegria para o nosso coração, ela traz paz, traz vigor, Senhor. E nessa noite, ó Pai, que o Senhor possa tratar conosco nas diferentes áreas que precisamos, Senhor. Que nessa noite possamos entender o que é o novo nascimento, ó Pai. Se por um acaso alguém aqui que ainda não nasceu de novo, que nessa noite o Teu Santo Espírito possa convencer vidas, Senhor. Nós oramos e pedimos a direção, Deus, nessa noite. Usa a minha simples e pequena vida, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Também nessa noite eu te peço que o Senhor trabalhe em cada coração, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Eu queria pedir a atenção de vocês nessa noite, não para mim, mas para a palavra de Deus. E o tema que nós vamos tratar nessa noite, irmãos, é de absoluta importância para o povo de Deus. Então eu queria pedir, se você tiver com o celular, você colocar no modo silencioso, não abrir o celular nesse momento, mas prestar bastante atenção no que nós vamos estar falando nessa noite. Irmãos, essa é a terceira mensagem que nós estamos compartilhando com vocês. Na primeira mensagem, nós estudamos sobre a vida do jovem rico, lembra? E aprendemos que uma pessoa ela pode ter o desejo de ser salva e ainda assim não vir a ser salva. Na segunda mensagem, na semana passada, nós também estudamos sobre a vida de Judas Iscariotes. E aprendemos também que é possível aceitar Jesus e ainda assim não ser salvo. Aprendemos com Judas, irmãos, que estar perto de Jesus não é o suficiente. E lembra que eu falei com vocês que nós íamos estudar dois personagens que se aproximou de Jesus, que estava próximo de Jesus, que não foram salvos. E duas pessoas que
se aproximaram de Jesus, conversaram com Jesus e tiveram a vida eterna. Nicodemos e a mulher samaritana. E hoje, na nossa terceira mensagem, vamos estar falando sobre Nicodemos. E aqui, irmãos, nós aprendemos com a história de Nicodemos que na vida espiritual nunca devemos desprezar o dia dos humildes começos. Essa passagem ela começa relatando a conversa entre Cristo e Nicodemos, ou seja, é uma das mais nobres e importantes de toda a Bíblia. Se você não entender o que é o novo nascimento, se você não souber, se você não nasceu de novo, você jamais poderá entrar no reino dos céus. Em nenhuma outra parte, irmãos, encontramos a salvação, ou melhor, encontramos declarações contundentes acerca da vida espiritual, como aqui no capítulo 3 de João. Ignorar os assuntos tratados nesse capítulo aqui vai conduzir você ao caminho largo que conduz à perdição. É interessante que nós podemos ignorar, irmãos, muitas coisas na vida cristã e ainda assim podemos ser salvos, mas ignorar os assuntos tratados aqui nesse capítulo significa estar no caminho largo e sendo conduzido à perdição. Nenhum indivíduo pode entrar no céu sem ter nascido de novo, sem um novo nascimento. Essa é uma condição indispensável. Mas, uma pergunta: o que vem a ser, pois, o novo nascimento? Queria que você pensasse com você agora nesse momento. Se você morresse hoje, nessa noite, a sua alma está salva? Você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Você já nasceu de novo? Não precisa me responder não, só pensa e reflita. Quero atentar para 3 pontos, 4 questões nessa noite. Primeiro, eu quero observar com vocês o que não é o novo nascimento. Segundo, eu quero explicar o que significa regeneração ou nascer de novo. Nós estudamos também pela manhã. Terceiro, eu quero apresentar a necessidade da regeneração. E por fim, quarto, eu quero expor os sinais e as evidências da regeneração. Então vamos começar tratando aqui o que não é o novo nascimento. Então nada melhor do que, antes de estudarmos o que é o novo nascimento, a gente entender o que não é o novo nascimento, tá certo? Então, primeiro eu quero dizer para vocês, irmãos, que o novo nascimento não é algo que fazemos para Deus, não é algo que você faz para Deus, mas é o que o Espírito Santo ele faz em nós e por nós. Nicodemos ele vai ao encontro de Jesus Cristo à noite, diz a Bíblia, e pergunta: Mestre, sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se eu não for com ele. Nicodemos era um homem rico, um homem culto, um homem religioso. Diz a Bíblia no versículo 1 aí do capítulo 13 que vocês leram, diz que ele era um dos principais dos judeus. Ou seja, Nicodemos, irmãos, ele era um membro do Sinédrio, a poderosa legislação do judaísmo no Israel do primeiro século. É interessante notar aqui também para vocês que os fariseus, do qual Nicodemos ele compunha aqui, fazia parte desse grupo, os fariseus, irmãos, eles eram hiper legalistas. Os fariseus eles faziam da religião algo puramente exterior, ou seja, eles eram o próprio retrato de todos que manifestavam uma forma de piedade irreal. O credo farisaico ele incluía nada mais nada menos do que mais de 600 leis, e muitas das quais era a invenção deles mesmos. Uma das leis que eles tinham, por exemplo, eles diziam que se podia comer um ovo no sábado, mas somente se a galinha fosse morta no dia seguinte por ter violado o sábado. Essa era uma das leis dele. Então observe que eles guardavam muitos preceitos da lei, mas as coisas não eram suficientes para a sua salvação. Nicodemos, ele precisava nascer de novo. Você observa na conversa, se você prestar atenção na conversa, você vai observar que há algo desconexo aí. Em que sentido? O que Nicodemos começa conversando com Jesus, dizendo que ele era mestre, e Jesus não dá nenhuma resposta a ele. A gente vai direto à sua necessidade espiritual. Nicodemos, é necessário você nascer de novo.
Jesus conhecia o coração de Nicodemos, irmãos. Mas também Nicodemos, ele tinha um relativo conhecimento de Cristo. Ele sabia quem era Cristo. Ele sabia que Jesus Cristo era vindo de Deus, que tinha uma singular capacidade de ensinar e de fazer milagres. E ele ainda tinha convicção de que Deus estava ao lado de Jesus. Mas, irmãos, essas informações, mesmo sendo verdadeiras de Nicodemos, não foram suficientes para dar-lhes a salvação. Ele precisava nascer de novo. E aqui nós aprendemos uma lição muito importante, irmãos. Não se alcança o novo nascimento através de ritos, através de cerimônias, através de práticas religiosas. Eu falei para vocês e perguntei o que é o novo nascimento? Talvez pode dizer para mim nessa noite: olha, irmão, o novo nascimento, eu creio que você é salvo porque eu guardo as leis de Deus. Eu creio que você é salvo porque eu faço parte de uma religião, de uma igreja. Eu creio que você é salvo porque eu só visto saia, não visto calça. Eu vou ser salvo porque eu guardo o sábado. Eu vou ser salvo porque eu não uso joias. Eu vou ser salvo porque eu faço evangelismo. Evangelizo. Eu vou ser salvo porque eu sou uma pessoa muito correta. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu faço boas ações. Eu ajudo os pobres. Mas você pode fazer tudo isso, querido, e ainda assim não ser salvo. A salvação não está baseada em méritos humanos. A salvação, ela é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Ninguém, irmãos, entra no céu por pertencer a uma família cristã. As pessoas, às vezes, elas acham porque elas nasceram dentro do seio da igreja, foram batizadas, participaram da igreja e que vão ser salvos. Mas é engano. Você pode frequentar uma igreja evangélica toda a sua vida e ainda assim você nunca ter se convertido de fato e de verdade. Ninguém é salvo porque foi batizado ou porque guarda determinados preceitos religiosos. É um engano você presumir tudo isso aí. Irmãos, nós aprendemos aqui também que não se obtém a vida eterna por ter determinadas informações corretas a respeito de Deus. Tem muita gente que sabe que Jesus é Deus, que ele nasceu da Virgem Maria, que ele morreu, ressuscitou no segundo dia, mas isso não leva ninguém ao céu. Leia comigo o versículo 10, vai dizer que Nicodemos era mestre, irmãos. Nicodemos, ele era mestre de teologia. Nicodemos ensinava teologia e ele não tinha a certeza da salvação, ele não era salvo. Veja comigo o versículo 10. Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Irmãos, Nicodemos, ele era um especialista nas escrituras, mas ainda assim não estava salvo. Faltava, sabe o quê? Faltava um novo nascimento. Aqui eu quero já partir para meu segundo ponto e falar para vocês, explicar o que é regeneração ou o que significa nascer de novo. Nós podemos definir aqui, irmãos, regeneração é uma mudança no coração e na natureza do indivíduo pela qual um homem ele passa quando se torna verdadeiro cristão. É uma mudança na natureza do indivíduo a qual o Espírito Santo opera. É interessante que o novo nascimento não é algo que você faz para Deus, mas que o Espírito Santo faz em nós e por nós. Irmãos, aqui nós aprendemos que não há dúvida alguma de que existe uma imensa diferença entre aquelas pessoas que professam e os que se auto-intitulam cristãos. Aqui nós aprendemos que por trás de toda disputa existe sempre duas classes de cristãos aparentes. Nós aprendemos aqui, irmãos, que existem aqueles que são cristãos apenas por nome e na forma, e os que são cristãos em obras e em verdade. Irmãos, nem todos os judeus eram realmente judeus, assim como nem todos os cristãos hoje são verdadeiramente cristãos. O mal, ele sempre vai estar misturado com o bom. Alguns adoram a Deus de uma forma pífia, outros o fazem em espírito e em verdade. Alguns dão seu coração a Deus, outros dão seu coração ao mundo. Alguns acreditam na Bíblia e vivem conforme as suas regras e praticam, e vivem de acordo com ela, outros não. Alguns pecam e se condoem-se e se arrependem, outros não. Alguns irmãos amam a Cristo, confiam nele, servem em espírito e em verdade,
outros não. Resumindo, como prega a Bíblia, que alguns andam pelo caminho estreito que leva à vida eterna e outros andam pelo caminho largo que conduz à perdição. Irmãos, alguns são os bons peixes da rede do Evangelho, outros são os ruins. Alguns são trigo, outros são joios. E eles crescem juntos, para naquele dia o Senhor fazer a grande separação. Agora, qual a explicação para essa diferença, ou dessa diferença? E eu respondo aqui sem hesitar, irmãos. Regeneração ou nascer de novo. Os cristãos verdadeiros, irmãos, são como são porque foram regenerados, foram transformados pelo Espírito Santo de Deus. E cristãos formais são como são porque nunca houve de fato uma transformação, uma mudança de vida. O coração do cristão, ele foi verdadeiramente mudado. Foi lhe dado um coração, como nós vemos hoje em Ezequiel, um coração de carne. Foi tirado o coração de pedra e dado um coração de carne, um coração sensível, para poder então amar a Deus, para se arrepender dos seus pecados. Já o coração do cristão, apenas no nome, ele não sofreu nenhuma alteração. A mudança, irmãos, no coração, ela faz toda a diferença. É interessante que essa mudança no coração, ela é continuamente relatada nas Escrituras sobre vários aspectos, sobre vários emblemas e figuras. Por exemplo, em Ezequiel, que nós vimos pela manhã, ele vai dizer: tirarei da sua carne um coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Ele vai dizer também: e dar-vos-ei coração novo, e por dentro de vós um espírito novo. O apóstolo João também, algumas vezes, ele chama por nascido de Deus, outras vezes por nascido de novo, e ainda por nascido pelo Espírito. O apóstolo Pedro, irmãos, ele chama isso de arrepender-vos e converter-vos. Na Epístola aos Romanos, Paulo também, ele vai relatar como sendo ressurreto dentre os mortos. A segunda Epístola aos Coríntios chama também de nova criatura. As coisas antigas já passaram, e que tudo se fez novo. A segunda Epístola de Coríntios, Paulo também vai dizer sobre isso. Em Efésios, Paulo chama de ressurreição juntamente com Cristo. Ele vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. No capítulo 4 de Efésios vai dizer: despojei do velho homem que se corrompe e vos renoveis do vosso entendimento, vos revistai um novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A Epístola aos Colossenses, Paulo chama: uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E a Epístola de Tito, irmãos, chama de o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, Tito 3,5. A primeira Epístola de Pedro fala sobre isso, como daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a segunda Epístola como participantes da natureza divina. A primeira Epístola de João chama por passados da morte para a vida. Irmãos, todas essas expressões, no final, elas significam a mesma coisa. Todas elas, irmãos, são a mesma verdade, apenas vista de lados diferentes. Todas elas têm o mesmo e o único significado, ou seja, elas descrevem a mudança radical da natureza humana. O que aconteceu no coração daquele que foi transformado por Deus. Uma perfeita mudança e transformação do interior humano. Uma participação na ressurreta vida de Cristo. Irmãos, aqui nós precisamos aprender que a mudança que o Senhor afirma ser necessária para a salvação, ela não é leviana nem tampouco superficial. Não se trata de uma simples reforma, de uma melhoria, de uma transformação moral ou mudança de comportamento. Tem pessoas que estão na igreja hoje, mas elas mudaram apenas o seu comportamento, uma mudança moral, mas de fato ainda não se converteram, não foram transformadas pelo Espírito Santo de Deus. E aqui nós entendemos que trata de uma profunda mudança
de coração, de vontade e de caráter. Partindo para a nossa terceira etapa, eu quero mostrar para vocês a necessidade de regeneração. Pela manhã nós falamos que em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Deus criou tudo perfeito, tudo bom. No capítulo 3, nossos pais, eles desobedecem a Deus, eles então amaldiçoam toda a criação, e através disso, toda a raça humana passa a ser pecadora em Adão. Ou seja, nós somos pecadores em Adão. Aqui, irmãos, eu queria chamar a sua atenção importante para esse fato, porque alienada da presença de Deus, a humanidade ela precisa agora ser reconciliada com Deus. Ela precisa ser transformada moralmente para não pecar mais. E aqui nós entendemos, irmãos, a necessidade de regeneração. Fica mais clara quando você lê no versículo 7 de João 3, quando Jesus ele fala, observe comigo aí. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, essa necessidade ela fica bem mais clara quando nós lemos esses dois versos de Nosso Senhor. E as razões para essa necessidade, elas são o pecado e a corrupção excessiva de nossos corações primitivos. As palavras de Paulo aos Coríntios, ela expressa isso perfeitamente. Paulo vai dizer assim, olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E aqui, irmãos, nós entendemos que o ser humano, de natureza, ele é corrupto. Por isso que ele precisa de regeneração, de salvação. É interessante, irmãos, que às vezes nós chamamos o mal de bem, o bem de mal. Nós amamos os inimigos de nossas almas e odiamos os amigos delas. Nós nos regozijamos no pecado, mas não vemos prazer algum em Cristo. Nós fazemos aquilo que é mal. Paulo vai dizer que eu não faço o bem que quero, mas o mal que não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Mas sabe o que é isso? A nossa natureza, ela sempre vai pender para o erro, para o pecado, para o mal. Você não precisa ensinar uma criança a fazer o que é errado, ela já cresce fazendo isso. Quer ver um exemplo? Você fala para uma criança assim, meu filho, eu não coloco o dedo na tomada não. E aí você dá as costas, seu filho vai diretamente colocar o dedo na tomada. Natureza pecaminosa. Já nascemos com ela. Tem uma história de um sapo e do escorpião. Diz que o escorpião ele queria atravessar um rio. E aí ele queria passar para o outro lado, mas para isso ele precisava atravessar o rio. E aí então ele viu um sapo que já ia atravessar. Ele, amigo sapo, você poderia me dar uma carona? Atravessar o rio? Atravessar? E o sapo disse para ele, não, escorpião, se eu fizer isso você vai me enferruar e aí nós vamos morrer. E ele disse, mas amigo, se eu quero atravessar, como é que eu vou me enferruar? Como é que eu vou fazer isso com você se eu quero também atravessar para o outro lado? Aí o sapo, então o senhor me confirma, me dá sua palavra de que realmente não vai fazer isso? Ele dou, monta aqui nas costas. E aí o escorpião montou nas costas do sapo e foram. O escorpião com aquela vontade da ferroada, aquela vontade, aquele desejo e se segurando. Quando chega no meio do rio, o escorpião ferroa ele. E aí o sapo diz, mas amigo, você não disse que ia fazer isso? Ele mas essa é a minha natureza. A mesma coisa somos nós, irmãos. A nossa natureza, ela sempre vai pender para o erro, para o pecado. Você pega uma porca, tira do chiqueiro, dá banho nela, deixa toda bonitinha, coloca um lacinho, um perfuminho nela. Quando você solta ela, para onde ela vai?
diretamente para o chiqueiro, para a lama, porque é a sua natureza. E nossa natureza sempre vai pender para o pecado, para o mal. É por isso que não podemos condenar aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, que rejeitam, que não quer vir à igreja, você convida, irmãos, vem para a igreja. Essas pessoas não vêm à igreja, porque elas não querem, elas não desejam a Deus. Nós também não desejávamos a Deus. Nós queríamos o pecado, o mundo, mas Cristo que nos resgatou, irmãos. Então por isso que nós precisamos ser regenerados, porque o ser humano é corrupto. Diz a Bíblia que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Irmãos, depois que Nicodemos ele calou, nós podemos observar que Jesus apresentou então os detalhes, o caminho da salvação. Apesar de suas grandes habilidades como professor de teologia e da sua obsessão pelo detalhe da lei, Nicodemos ele falhou. Ele escolheu, Jesus então vai e escolhe a ilustração do Antigo Testamento, como que para fortalecer sua censura a Nicodemos, por ele não ter compreendido a verdade da Escritura. Veja comigo o versículo 14 e o versículo 15 de João 3. Diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, com toda certeza, Nicodemos ele conhecia essa passagem, porque os fariseus conheciam a lei, mas por que ele nunca compreendera a verdade aqui nela contida? Em Números 21, você pode marcar, você pode ler em casa, a mensagem aqui é muito importante isso aqui. Números 21, você pode ler em casa, diz que vai nos dar um relato completo da serpente no deserto. Irmãos, os israelitas estavam vagueando, tendo deixado o Egito e ainda não tinham entrado na terra prometida. Esses israelitas aqui eles estavam reclamando incessantemente, murmurando, criticando Moisés e lamentando aquela má situação. Deus então ele enviou, sabe o que? Deus enviou uma praga na forma de centenas de cobras venenosas e rebeldes para então picarem aquele povo. Quando aquele povo, irmão, eles perceberam que estavam morrendo, eles se arrependeram. Eles então foram até Moisés e começaram a interceder e pedir para Moisés interceder a Deus a seu favor. Deus então perdoou os pecados daquele povo e disse a Moisés: você vai construir uma haste, um mastro, com uma serpente de bronze e vai colocar bem no centro, bem no topo. E todo aquele que passar e olhar para a serpente, ele vai ser então salvo, vai ser perdoado, viverá. Jesus, irmãos, ele usa aqui essa ilustração, eu vou chamar a sua atenção aqui nesse momento, muito importante. Ele usa essa ilustração, irmãos, aqui, em particular, porque ele estava desafiando o farisaísmo arrogante de Nicodemos. Nicodemos ele conhecia a história da serpente de bronze. Ele conhecia essa história, porque ele era fariseu, ele conhecia as leis. Mas como líder da nação judaica, ele não havia dúvida de que ele se identificava com Moisés. Mas Jesus, irmãos, mostrou a Nicodemos que em vez disso, ele precisava se identificar com os pecados dos rebeldes israelitas. Jesus mostrou, irmãos, que Nicodemos ele precisava de fato reconhecer o seu pecado, assim como os israelitas eles reconheceram e olharam para a serpente e viveram. Nicodemos também precisava olhar para o seu coração e ver que não havia nada de bom no seu coração e olhar para Cristo então e se arrepender dos seus pecados. Nicodemos, irmãos, ele conhecia bem o estado da perdição daqueles israelitas, para quem a serpente ela foi levantada. Eram pessoas pecadoras, homens rebeldes que desafiavam a Deus. Eles haviam sido julgados e estavam morrendo porque Deus enviou aquelas pragas lá. Só que esses homens, irmãos, diz a Bíblia lá em Números 21, que eles foram até Moisés, arrependidos, em absoluta vergonha e arrependimento, e disse o seguinte, em Números 21, 7, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti.
Jesus estava exigindo, irmãos, que Nicodemos ele fizesse o mesmo. Por isso que ele contou essa ilustração, mostrando a Nicodemos, você precisa, assim como aquele povo se arrependeu, você precisa também se arrepender. Você precisa depositar sua confiança em mim. A questão central, irmãos, aqui é o pecado. Jesus desafiou esse grande mestre da lei a reconhecer que ele tinha sido picado pela serpente, por Satanás, e havia a ele, Jesus, para ser salvo. Talvez nessa noite também, você que está aqui nessa noite, você ainda não tenha confessado a Cristo como Senhor da sua vida. Talvez você esteja se auto-intitulando cristão, talvez achando que por boas obras será salvo. Mas nessa noite, irmãos, a Bíblia nos convida a nós olharmos para esses homens aqui e também nos envergonharmos, nos arrependermos do nosso pecado e clamar a Cristo para que Ele possa transformar a nossa vida, para que Ele possa nos salvar, caso ainda não seja salvo. E por último, irmãos, quero tratar com vocês os sinais e as evidências da regeneração. Vamos observar quais são os sinais de um verdadeiro salvo. É claro que aqui a gente não vai esgotar o assunto. Coloquei algumas coisas aqui que eu considerei mais importante. Mas as Escrituras, irmãos, ela não fala, não menciona quando é que ocorreu a conversão de Nicodemos. De fato, não vemos isso. Porém, Nicodemos ele é identificado como discípulo do Senhor. Não existe nenhuma experiência de registro do nascimento de Nicodemos. 47 a 53. Assim, replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou alguns fariseus? Quando a esta plebe, que nada sabe a lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Irmãos, Nicodemos não esboçou nenhum argumento para defender a sua fé. Ele se calou diante da prepotência dos seus colegas. Mas vemos que ainda assim ele estava pronto para manifestar-se pela causa de Cristo. Ele era uma daquelas autoridades que creu no Senhor Jesus, mas tinha medo de confessar Jesus publicamente. Em João 12, 42, vocês podem observar comigo rapidamente, João 12, 42. Diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Aqui também falamos de Nicodemos. Mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Aqui, irmãos, nós podemos observar a atitude diferente de Nicodemos no dia da crucificação e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 19, 38 e 40, vocês podem observar comigo também, João 19, 38 a 40. João 19, 38 a 40, diz assim: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. 39. E foi também quem? Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis e o composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Irmãos, quando todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo
eles fugiram, amedrontados. José de Arimateia e Nicodemos, eles então aqui entram em ação. Em Mateus 26, 56, diz o seguinte: mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os seus discípulos, deixando, fugiram. Aqui, irmãos, as autoridades do Sinédrio começaram a olhar Nicodemos com outros olhos. E aqui nós entendemos que uma das características de um nascido de novo é se tornar alvo de perseguição. Porque lá em Timóteo, 2 Timóteo 3,12, vai dizer assim, todos quanto querem viver piamente em Cristo Jesus, hão de padecer perseguições. Nicodemos aqui começou a ser alvo de perseguição. Nessa noite, irmãos, eu quero apresentar a vocês as marcas de um homem regenerado. Quando eu falo homem aqui, estou falando no sentido universal, tá? Daquela pessoa que foi regenerada por Deus. E eu me baseei apenas em 1 João, por causa de sua clareza peculiar de suas sentenças sobre o homem que nasce em Deus. Podemos observar isso em toda a Bíblia, mas eu escolhi apenas 1 João para esse tratado. É muito importante termos visões claras e distintas sobre o assunto que tratamos. Irmãos, nós vimos nessa noite o que é a regeneração e o porquê de sua necessidade para a salvação. E se pudéssemos resumir isso em apenas uma sentença, poderíamos dizer que o ser humano precisa de salvação porque ele se rebelou contra o seu Criador. Está condenado e indo para o inferno. Que se Deus tiver misericórdia dele, está condenado para sempre. Então aqui nós podemos observar que depois que uma pessoa ela nasce de novo, o próximo passo então é nós encontrarmos as evidências pelas quais um homem ele pode saber se ele é nascido de novo ou não. Se seu coração foi mudado pelo Espírito Santo ou se foi uma mudança apenas de aparência. E aqui, primeiro de tudo, João afirma que todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. 1 João 3,9, ele vai dizer assim: todo que é nascido de Deus não vive pecando, não peca. É a mesma palavra. Um homem regenerado não comete pecado como um hábito. Então nós observamos que começa aqui. Se nós somos salvos, nós não vamos praticar o pecado como um hábito. O segundo ponto aqui que nós observamos é que João afirma que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Baseado em 1 João 5, 4. O homem regenerado, irmãos, ele não faz da opinião mundial a sua regra de certo ou errado. Ele não se importa de ir ao encontro do mundo, suas noções, os costumes. O que os homens dirão? Já não é uma pergunta importante para aquele que foi nascido de novo. Esse homem que nasceu de novo, ele supera o amor do mundo. Ele não encontra prazer no que muitos estão oferecendo, do que o mundo chama de felicidade. Para ele isso aí não é felicidade. Porque o mundo ele vai de encontro ao que nós cremos, vai de encontro ao Evangelho. Para o mundo, irmão, ser feliz é se prostituir, é beber, é para festas, é farrear, é estar com um colega, batendo um papo, se com piada. Então, para o mundo isso é felicidade. Mas para nós, isso não é conceito de felicidade. A verdadeira felicidade ela está em uma pessoa, ela está em Jesus. Você pode ter tudo que o mundo lhe oferece, se você não tiver Jesus, você é a pessoa mais miserável de todas, mais infeliz de todas. Você pode não ter nada e ter Jesus e ser a pessoa mais feliz do mundo. Aqui nós entendemos, irmãos, que agradar o mundo é algo secundário para aquele que nasceu de novo. O seu objetivo principal, irmãos, é agradar tão somente a Deus. Essa pessoa que nasceu de novo, ela vai se preocupar em fazer a vontade de Deus, em viver para Deus, em viver uma vida santa, uma vida de conformidade com a vontade do Senhor.
É interessante, irmãos, que João também afirma que o que é nascido de Deus é gerado, que de Deus é gerado, conserva a si mesmo. Ou seja, aquela pessoa que nasceu de novo, o próprio Deus vai proteger aquela pessoa para sempre. Vai conservar firme. Diz a Bíblia em João 10, 28, Jesus diz o seguinte, que ninguém pode nos arrebatar da mão dele. O homem regenerado, ele é cuidadoso com a sua própria alma. Ele se esforça não apenas para se manter longe do pecado, mas também ele se afasta de tudo que pode levá-lo a pecar. Então ele vai sempre estar fugindo da aparência do mal. E a Bíblia diz isso, irmão, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia não manda nós confrontarmos o mal. Tem muita gente que quer ir ao encontro, tem muita gente que quer brincar, como Sansão brincou. Ele é cuidadoso com as suas companhias, ele sabe escolher os seus amigos. A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. O salvo, ele sabe escolher as suas amizades. Ele sabe que conversas maldosas, irmãos, corrompem o coração, e o que é mal é muito mais contagioso do que o bem. Assim como a doença é mais infecciosa do que a saúde. Esse homem, irmãos, ele é cuidadoso com a organização do seu tempo. E seu principal desejo é desfrutar da comunhão de Deus. Seu principal desejo é agradar aquele que o salvou, aquele que o regenerou, aquele que lhe concedeu vida eterna. Esse homem também, ele é cuidadoso com os livros que lê. Ele sabe separar o que lê. Esse homem também, ele sabe, irmãos, escolher o que assiste. Esse homem, ele é muito cuidadoso no que ele assiste. Ele deixa a coisa má entre os seus olhos. E nós? Sabe que nós temos feito isso? Nós temos separado as nossas programações que nós assistimos, ou assistimos qualquer coisa e deixamos que qualquer lixo entre em nosso coração. Irmãos, é interessante que a Globo, ela, não sei se vocês sabem, ela é totalmente espírita. E o símbolo da Globo ali é o símbolo do homossexualismo. Não sei se vocês já prestaram atenção. E a Globo, ela é uma emissora que ela propaga o homossexualismo e muitas coisas erradas, espiritismo. E aí eles tiveram uma ideia. Por exemplo, eles disseram o seguinte: olha, os crentes dizem que não vai a uma sessão espírita e não vão mesmo. Se alguém lhe convidasse para você ir a uma sessão espírita, você ia? Vocês iam? Ninguém ia. Então, eles foram cautelosos. Bom, se os crentes não vão até a sessão espírita, vamos então fazer com que a sessão espírita vão até ele. Então, o que eles fizeram? Começaram então a introduzir nas novelas uma sessão inteira e completa de espiritismo. E muitos crentes permitem, ao assistir a novela, que uma sessão espírita passe toda em sua casa. O salvo, ele sabe escolher, irmãos. Eu digo isso porque eu era uma pessoa que era muito viciada em malhação. Pra você ter uma ideia, eu gosto muito de futebol. Não vou dizer que eu amo, porque eu não amo mais isso ao meu Senhor. Mas eu gostava muito de futebol. Eu deixava de jogar futebol para assistir malhação. Quando o Senhor me converteu, quando o Senhor me chamou, a primeira coisa que eu deixei de fazer automaticamente foi de assistir malhação. E desse dia em diante eu falei que mais nunca assistiria uma novela na minha vida, a não ser a fim de poder assistir para dar algum estudo, para observar o que está se passando ali e através disso poder dar um estudo. Então, irmãos, nós precisamos saber lidar com as situações. Precisamos saber escolher aquilo que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, e separar e tirar aquilo que não agrada a Deus. Ele também, irmãos, é cuidadoso com as suas amizades.
para ele, as pessoas serem bondosas, amigáveis, de boa índole, não é suficiente. Tem pessoas que são de boa índole, mas tudo isso é muito bom. Mas será que elas farão bem a sua alma? A Bíblia fala assim, ó, anda com os sábios e serás sábio. Ande com o irmão que fala da palavra. Ande com ele, aprenda com ele, ensine a ele que você sabe mais. Se você andar com uma pessoa que não é cristã, pregue para ela. Sempre que você estiver com ela, crie a oportunidade de falar de Jesus para ela. É interessante, irmãos, que esse homem aqui, esse novo convertido, esse que nasceu de novo, essa pessoa, ela deseja viver como um soldado num país inimigo. Ela então procura vestir suas armaduras o tempo todo e está preparado para as tentações quando vierem. Por experiência, ele vê que a sua alma está sempre rodeada por inimigos. Ele aprende a ser atento, a ser humilde e a ser um homem de oração. A Bíblia fala que o diabo, ele anda como um leão ao redor, procurando a quem possa tragar. Essas mudanças, irmãos, que nós citamos aqui, elas são marcas da regeneração, que Deus ele concede para o nosso aprendizado. Todos que chegaram até aqui comigo, possam nessa noite prestar muita atenção e descansar essas palavras em seus próprios corações. Que ao sair daqui, irmãos, vocês possam ainda assim a meditar em tudo o que nós falamos nessa noite. Irmãos, quero concluir dizendo para vocês que a história de Nicodemos, ela nos ensina que o homem pode ter um início frágil e insignificante na vida espiritual e depois tornar-se um crente maduro, assim como foi Nicodemos. Às vezes tem pessoas que chegam à nossa igreja, começam a cambalear e às vezes nós não damos muita atenção a essa pessoa, deixamos essa pessoa de largo. Mas precisamos entender e também ter paciência com aqueles que estão ainda cambaleando na vida cristã. Não devemos considerar ninguém como uma pessoa destituída da graça de Deus somente por muita imperfeição. Irmãos, nós precisamos nos lembrar do modo como o Senhor ele recepcionou Nicodemos. Ele não esmagou a cana quebrada, nem apagou a cana torcida. Assim como ele, também devemos dar assistência àquelas pessoas que estão iniciando na fé cristã. Talvez presentear com a Bíblia, ajudar a chegar ao lado dela, ler a Bíblia com ela, ler as Escrituras com ela. Aquilo que nós sabemos, devemos passar, irmãos, para essas pessoas. Quero levar você nessa noite a refletir e a pensar e a sondar ao seu próprio coração nessa noite com seriedade e a se perguntar se já experimentamos, se você já experimentou essa grande mudança sobre a qual nós falamos nessa noite. Já nascemos de novo? Podem ser vistos em nós os sinais do novo nascimento? A voz, irmão, do Espírito Santo pode ser ouvida através de nossas conversas no dia a dia? Será que estamos glorificando a Cristo com quem falamos, com quem pensamos? Podem ser notadas em nossa vida a presença do Espírito Santo? Feliz é aquele que pode dar respostas positivas a essas questões. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite, irmão, achando que era um cristão. Mas depois de ouvir a mensagem, você talvez está em dúvida e não tem tanta certeza assim. Talvez você ache que tudo que você fazia, você ainda precisava de uma coisa, precisa do novo nascimento. Você vem à igreja, lê a Bíblia, faz orações, mas ainda você percebe no seu coração que há um espaço, há um vazio no seu coração. Esse vazio precisa ser preenchido por Jesus.
Você percebe que ainda falta alguma coisa, e essa coisa é Jesus. Você percebe que você ainda não se entregou ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma. Eu quero dizer para você nessa noite que se você chegou aqui dessa forma, você precisa se converter. Você precisa abrir o seu coração para Jesus. Ou talvez você tenha chegado aqui achando que apenas suas boas ações podem salvar você, podem levar você para o céu. Talvez você não tenha chegado aqui, querida. Você ainda é apenas um visitante. Você ainda é apenas um frequentador de igreja. E você ainda não foi transformado por Deus. Quero dizer para você que a sua família não pode salvar você. A sua igreja não pode salvar você. Os seus predicados morais não podem salvar você. Ninguém pode salvar você. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo para receber a misericórdia do Senhor e Salvador. Você precisa receber o perdão de Deus. Você precisa viver mediante a graça. Quero que você entenda que nessa noite eu não estou convidando você a aceitar Jesus, porque não somos nós que aceitamos a Cristo, mas você ir a Ele, pedir perdão por seus pecados, pedir perdão a Deus, se arrepender e dizer: Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador condenado ao inferno. Me perdoa porque, Senhor, não sabia que a minha natureza era pecaminosa e sempre pendia para o mal. Senhor, me salva. Senhor, transforma a minha vida, transforma o meu coração, muda os meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus desejos. Nessa noite, querido, você pode pedir isso ao Senhor. Você pode orar mesmo no seu estado nesse momento. Nem precisa vir aqui à frente, não precisa repetir palavras, mas no seu coração você pode orar ao Senhor e clamar a Ele por perdão. Você pode pedir a Deus que possa transformar o seu coração. Mas também talvez você tenha chegado aqui a um cristão fiel a Deus. É um cristão sincero. É aquela pessoa que foi transformada por Deus. E talvez também você tenha lidado com pecados terríveis. Você tem vivido uma batalha espiritual na sua vida. Você não está conseguindo ler a Bíblia, não está conseguindo orar. Às vezes as pessoas pensam que batalha espiritual só são coisas cavernosas, irmãos. Mas tudo isso é batalha espiritual. Você não tem conseguido orar, não tem conseguido se consagrar ao Senhor. Você pode clamar ao Senhor nessa noite, onde você está, e pedir a Deus que Ele dê forças. Pedir a Deus que Ele ajude a trilhar o caminho da salvação. Mas talvez também, querido, você nessa noite tenha chegado até aqui e tenha vivido de uma forma que agrada ao Senhor. Eu quero dizer para você que continue assim, vivendo todos os dias da sua vida, irmãos, para agradar aquele que o arregimentou, que o alistou para a guerra. Viva o dia de sua vida para glorificar aquele que é 3 vezes santo. Que o Senhor, irmãos, aplique a sua palavra ao nosso coração nessa noite. Vamos lá, Senhor.